Olá, bem-vindos a mais um podcast aqui Pode Mais com Jussiene Vieira e Cláudia Biar. Gente, hoje nós temos um convidado muito especial e Cláudia vai apresentar um pouquinho dele aqui para vocês e vocês vão conhecer. É tanta coisa que eu vou ler. Então, a gente está aqui hoje com o Marcos Edmo, né, que perdeu 80 quilos. Uau! E a partir, né, dessa mudança de peso, encontrou o propósito da vida. Né? Então, ele é hoje diretor do Evisa, especialista em medicina nutricional, ortomolecular, psicanalista clínico, fisioterapeuta, chefe de cozinha saudável e arquiteto. Né? Gente, é tanta coisa que aqui é só assim, um resumo, tá? Vamos falar com ele aqui nesse podcast e vocês vão descobrir um pouco mais desse homem aqui. Bem-vindo, Marcos. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigado obrigada por vir aqui, um né, prazer. disponibilizar o seu tempo. É muito generoso, né, Ju? A gente agradece muito. É um prazer estar aqui com vocês. Então, primeiro de tudo, né, assim, foi uma pergunta que me surgiu. Né? É a mesma coisa, medicina nutricional e medicina molecular, ortomolecular? Não, a nutricional vai cuidar da parte da nutrição, né? Com os princípios ativos dos alimentos, como ele entra no corpo, quais os efeitos que ele causa, aprofundando na nutrição. E a ortomolecular visa tratar a causa e não só os efeitos. Infelizmente, hoje, grande parte dos tratamentos são feitos apenas para tratar causa, só para tratar efeitos, desculpa, mas a ortomolecular visa tratar causa. Então, quando a gente elimina a causa, os efeitos vão desaparecer. Então, gera um equilíbrio no organismo de uma forma geral. E outra dúvida da apresentação, né? O que significa Evisa? Evisa é a Escola de Vida Saudável. A Escola de Vida Saudável que nós estamos na direção agora, que visa tratar, né, ou ajudar, né, no equilíbrio das pessoas. Né? Faz uma desintoxicação orgânica para um reequilíbrio do organismo de uma forma geral. Bacana. E eu já tive o prazer de passar uma semana nesse lugar incrível. E como psicóloga, falando agora aqui para vocês, é um lugar onde vocês encontram o conjunto bio, psico, social e espiritual. Porque é um acolhimento, é algo assim incrível. Quem não foi, procura aí. Faz a perguntinha aí, ó. Onde encontrar? Como encontrar? Começa a seguir Marcos. Onde, Marcos? Evisa _oficial. Evisa _oficial, é isso aí. E, Marcos, assim, a gente queria saber um pouquinho da história, né? Como é que foi? Você tinha, então, 80 quilos a mais, né? Com que idade você estava quando começou esse processo? Bom, quando começou o processo, eu estava com a idade de 25 anos. Gente. Eu tinha 80 quilos a mais. Meu triglicerídeos chegou a 692, colesterol 448, com um quadro de apneia grave do sono e depressão profunda. Gente. E obesidade mórbida, né? Era o quadro que eu estava. E para o cardiologista que me consultou, disse para mim, ou você muda seu estilo de vida ou vai ter um infarto fulminante. Então, só que infelizmente, ou felizmente talvez, ele não me ensinou como mudar esse estilo de vida. Eu comecei a buscar, comecei a mudar, a fazer algumas coisas e foi acontecendo. Então, se 80 quilos, mais de 80 quilos foram embora, colesterol já equilibrado, triglicerídeos equilibrado, a apneia grave do sono não existe mais, depressão também não. Então, gerou um equilíbrio geral, mudando o estilo de vida, né? Principalmente hábitos alimentares. Como era o seu estilo de vida nessa época? Eu era churrasqueiro. Né? Na realidade, eu falo assim que algumas pessoas têm problemas com alguns alimentos. Tem gente que gosta de doce, tem gente que gosta de churrasco, tem gente que gosta de chocolate. O meu problema era comida. Então, quem mandasse doce, salgado, o que fosse, eu gosto de comer. Né? Mas hoje eu tenho uma frase que eu carrego para a minha vida hoje, é essa, hoje não. Né? E tem que falar, mas nunca mais você vai comer, nunca mais. Eu falei, não, hoje não. Né? E nesse hoje não já se passaram 20 anos. E nesse hoje não, aí elimina completamente esses alimentos que você falou, chocolate, carne, açúcar. Hoje sim. Não, hoje você iniciou a sua dieta já assim com essa restrição, assim, o estilo bem natural, sem origem animal, ou você fez outras dietas antes? Não, muitas. Essas propagandas, né? Tome isso, emagreça, tome aquilo e faça isso. Muitas. E quando eu comecei, eu não fazia o que eu faço hoje. Foi quase no desespero, né? Ou mudava ou ia ter um infarto.
Então, durante 90 dias, eu cortei tudo, meio sem orientação assim, profissional, né? Foi só no... Quase que o instinto de sobrevivência, né? Então, eu tirei, só fiquei com o lugar onde eu estava, né? Que era no meio, quase uma selva, né? No Macapá. Eu encontrei, não na capital, né? Mas afastado, eu só encontrava lá abacaxi, laranja, melancia e aipim. Né? E foi que eu comi durante 3 meses, bebendo muita água e fazendo exercício. Né? Nesse período de 90 dias, eu eliminei cerca de 30 quilos. Gente. E daí foi o pontapé inicial para depois estudar e dar sequência. Né? Mas foi quase o desespero. Né? Casado, não tinha muito tempo de casado, esposa bonita, ou faz ou deixa viúva. Né? E você trabalhava com o que na época? Era projetista arquitetônico na época, né? E, então eu viajava para fazer projetos, fazia levantamentos, fazia os projetos e tudo. Essa era o meu trabalho da época. E depois que eu fui começar a estudar da área de saúde, até por uma necessidade de aprofundar e entender mais, né? A relação com a comida, você acha que mudou? O que mudou, assim, além desses cuidados, né? Assim, por exemplo, hoje você come a mesma quantidade ou não? É só a qualidade que muda? Na realidade muda tudo, porque ao aprender novos hábitos, um deles é a mastigação. Então nós precisamos mastigar muito bem. Porque o alimento, os nutrientes para serem absorvidos no nosso intestino, ele passa por vasos capilares. São vasos da finura de um fio de cabelo. Então, ou seja, o quão pequeno tem de estar alguma coisa para passar por esse fio. Então, ou seja, tem que mastigar muito bem. E quanto mais se mastiga, menos se come. Né? Então, eu não era um tombo para a direita, um tombo para a esquerda e já jogava para dentro. Só que ninguém tinha me falado que não tinha uma hélice liquidificador no estômago. Eu descobri que não tinha, né? Então, ou seja, eu tenho que mastigar muito bem. Então, ao mastigar mais, ainda preciso melhorar bastante, mas quanto mais se mastiga, melhor é para a digestão e melhor é para a absorção. Então, continuo gostando de comida, só que agora comendo o que é saudável. Uma curiosidade, assim, como para absorver tem que estar em pequeno tamanho, né? Bem pequeno, bem mastigado. Então, se a pessoa optar em tomar mais caldinhos, as coisas trituradas, quem não mastiga muito bem, isso vale ou uma não? boa opção? O melhor é mastigar, porque nós temos glândulas na boca, produz glândulas, né, produz saliva, as amilases, pitialina, que é para digerir o carboidrato. Então a digestão dos carboidratos só acontece na boca. Quando eu faço um caldo, por exemplo, de aipim ou de batata, normalmente a gente não tem a paciência, ou quando é caldo a gente não vai pensar em mastigar, vai só engolir. Só que a digestão dos carboidratos só é feita na boca. Então quanto mais nós mastigamos, melhor é para a vida. Então o alimento, um caldo, é ruim, faz mal? Não. Mas não para uso constante. O ideal é quanto mais se mastiga, melhor. É usar alimentos para mastigar mesmo. É o melhor. Aprendizado, hein, Cláudia? Maravilha, com certeza. Martin, me diz uma coisa. Você, hoje em dia, se fala muito em dieta, né? Você acha que existe, assim, de alguma forma, uma crítica com as pessoas obesas? Tem assim, uma gordofobia? Existe algum tipo de preconceito? Ou você não percebe? O que você acha? Olha, na minha época não tinha um termo gordofobia, Não, né? né? Mas, na realidade, eu creio que às vezes sim. Né? Eu passei por muitos problemas, eu vesti roupas que eu achava que não ficava legal e tudo, e vários problemas. Alguns fazem uma crítica no silêncio, né? Só com os olhares, né? Coisas assim. Não é agradável, mas depende da pessoa decidir mudar. Não é fácil, não é fácil, porque mudar não é fácil. Todos nós, todo ser humano é viciado em comida. Nós somos viciados em comida. Alguns em umas, outros em outras. Então, ir para libertar de vício não é fácil, né? Porque a gente gosta, dá sensação de prazer, né? Nós produzimos dopamina, endorfina ao comer, então gera muita sensação de prazer. Então é ir treinando, né? Aproveitando a neuroplasticidade que nós ganhamos de presente pelo Criador, né? De colocar algo no lugar e repetir. Então, ou seja, aprender a mastigar não é fácil, aprender a comer alimentos novos não é fácil, é um processo de crescimento, né? É um processo contínuo, dia a dia. E tem que continuar, persistir. Por quê? Porque tem gente que fala assim, você não gosta mais de churrasco e nada? Gosto. Quando eu passo um lugar para fazer um churrasco bem feito, a boca ainda enche água de vez em quando. Mas eu tenho a escolha, comer ou não comer. Né? Então é uma escolha todo dia, todo dia. Já se passaram 20 anos, eu ainda tenho que fazer escolha todo dia ainda. Mas cada dia que a gente vence, vai ficando mais fácil vencer a próxima etapa. E isso é muito importante, né? Essa fala do Marcos
sobre viver o hoje, Sim. né? Viver o hoje. Então, eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que tomar uma decisão para hoje. Sim. Então, quando ele fala, hoje não, É. hoje eu não quero, hoje eu não faço. Então, para quem diz, como viver hoje? É assim, é dando resposta para Pra hoje. hoje. Amanhã, eu não sei, amanhã não nos pertence. E o nome de hoje Né? é um nome bem interessante, né? Presente, Presente, sim. né? O É que só é que se hoje. faz com presente? Usufrui dele. Usufrui, aproveita. Que legal. É. Ô, Marcos, na época que você estava obeso, assim, você brincava com isso, falava assim, como se isso não atingisse, levava numa brincadeira, ou falava que gostaria de mudar? Como você tratava-se nesse momento? Bom, na realidade, eu vou falar por mim, né? Eu não posso falar por todos, mas por mim. Eu era muito bem-humorado, contar causos engraçados, né? Fazer gracinhas para os outros, e isso na presença, para tampar uma frustração que eu tinha de querer mudar e não conseguia mudar. Mas quando chegava nos bastidores, só eu e o espelho no banheiro, era terrível. Então a vontade de mudar, mas não tinha forças para mudar. Então, para ninguém ficar me criticando, eu mesmo me criticava, né? Contava as piadinhas de gordo, fazia alguma coisa, mas não era porque alguém fazia, era como se fosse, acho que, uma Defesa, autodefesa, né? É. Mas quando chegava nos bastidores, só eu e eu, não era muito agradável, não. Pelo contrário, é até frustrante, porque na realidade a gente vai tentando, né? Tenta um dia e não conseguiu, aí tenta outro dia e não conseguiu. Fala, será que eu não consigo? Né? Vai ficando difícil, mas é possível. Eu posso dizer hoje, com certeza, é possível. E quando a gente vai dando os passos, cada passo que a gente dá, fica mais fácil dar o próximo passo. E se tornar um exemplo, né? Porque 80 quilos é como se tirou Uma outra pessoa. tirou um Né? obeso, É. né? 80 quilos já tirou um obeso de dentro de si. Assim, muito interessante. E aí você começou a estudar e criou essa escola, né? Bom, a escola, o lugar já existia antes. A filosofia, né, a forma de trabalhar, foi pelos estudos ao longo do tempo. Então, como tratar a pessoa de uma maneira. Eu falo que é bem fantástico o que eu faço hoje, a forma, pelo seguinte: porque eu experimentei como é o outro lado. Uhum. Todas as nuances, até hoje. Quando chega alguém na escola e fala assim: eu tenho compulsão alimentar, eu sei o que ele está falando. Eu não consigo, está muito difícil. Eu sei exatamente o que ele está falando. Então, ao estar fazendo o que eu faço hoje, eu vivenciei o outro lado inteiro, o inteiro. Então fica mais fácil. Então a forma que nós tratamos na escola é a forma bem humanizada, entendendo que esse processo não é fácil. Não é só. Tem gente que fala assim, eu não mudo porque eu não tenho vergonha. Não é vergonha, é questão hormonal. Nós produzimos dopamina, produzimos endorfina quando comemos alguma coisa. Isso gera muito prazer. Só que dá picos muito altos. E da mesma maneira que sobe, desce. E quando desce, a pessoa tem vontade de comer a mesma coisa para sentir a mesma sensação. Então, ou seja, é vício. Então, ou seja, não é fácil se livrar. É possível. Né? Então, na escola a gente procura trabalhar o passo a passo para a pessoa entendendo o processo e entender que é um processo para a vida. Não tem como a gente mudar de um dia para o outro. São hábitos que nós trazemos desde a infância, né? E os hábitos alimentares têm a afetividade, né? Muito ligada, muito grudada. Que a criança, quando começa a chorar, a pai e a mãe dá o quê? Dá uma coisa para comer. Aniversário, tem que ter comida, noivado, comida, casamento, tudo está ligado à alimentação. Então, não é fácil mudar, é possível. Então, eu falo, antes de tirar, a gente acrescenta. Então, antes de tirar o que a pessoa come, a gente acrescenta mais frutas, mais verduras, mais hortaliças, começa a fazer exercício, e depois, quando começa a tirar algumas coisas, vai ficando mais fácil. Porque nós não gostamos da perda, né? Perdeu não é bom. Então a gente acrescenta antes de tirar. Fica mais fácil. Boa técnica. Gostei. Exatamente. Para quem gosta de comer, hein, Cláudia? Boa técnica. Porque muitas vezes é isso, as pessoas se jogam numas dietas loucas, né? Que de uma hora para Jejum outra intermitente, para de comer tem que parar de total. comer. E não funciona, né? Comer o que não gosta, só come o que não gosta e não come o que gosta. Aí a pessoa aguenta por um tempo, depois não suporta mais, porque não dá para pensar a vida inteira Sim. comer o que não gosta e não comer Eu tenho o que gosta. uma Né? premissa para mim que é a seguinte: aquilo que é bom, eu falo que é bom para a saúde, mas eu coloco na boca, no paladar, fica ruim, o meu cérebro vai entender que é ruim. Então, ou seja, para ser bom, ele tem que ser bom para a saúde, mas tem que ser bom no paladar. Então, a alimentação saudável, ela não tem que ser insonsa, não tem que ser esquisita, ela tem que ser saborosa, com boa apresentação, para que a gente come primeiro com os olhos, né? Então tem que ter uma boa atração no visual, né? E depois, quando experimentar, falou, é isso que eu queria. Né? Aí ajuda bastante.
E aí você fez curso para chefe específico de comida saudável, ou você fez curso para chefe e adaptou para comida saudável? Como é que Não, foi eu isso? sempre gostei de cozinha, né? Então eu já cozinhava. Mas aí, quando eu mudei para ortomolecular, eu fui fazer um curso de chefe de cozinha vegetariana. E para aprender como fazer, para ensinar como fazer. Porque quando na consulta a gente fala para a pessoa, ó, você precisa tirar, por exemplo, tira a fritura, ó, tira o leite, né? E a pessoa fala assim, mas eu vou comer o quê? É. Então tem que saber falar o que é. E depois fazer uma pós-graduação em gastronomia vegetariana para aprofundar um pouquinho mais, para criar coisas bem agradáveis ao paladar e saudáveis. E quem faz sua comida, quem compra os ingredientes, quem é dono da cozinha na sua casa, a mulher ou o homem? Bom, de uma forma geral, né, no dia a dia, a esposa agora já aprendeu a cozinhar, né? Ó, a esposa já aprendeu, Aprendeu a então você cozinhar. começou. Mas eu fazia, aconteciam uns fatos interessantes, é quando no final de semana eu ia para a cozinha para dar uma folga para ela, né? E os meninos falavam assim, oba, o papai vai para a cozinha. Criava uma situação não muito legal em casa. Já mostrava que o pai tinha domínio ali. Mas é o tempo, né? A gente vai acostumando, vai gostando, vai criando, né? Cozinha tem que criar e divertindo, né? Cria uma coisa, cria outra. Não gostou, acrescenta um ingrediente. Ah, deixa de lado que isso não foi bom. E tem uma máxima na nutrição que diz assim: para eu saber que não gosto de alguma coisa, eu tenho que experimentar um ingrediente preparado 15 vezes de maneiras diferentes. Se preparou 15 vezes de maneira diferente e eu não gostei, realmente não vai gostar, né? Então passa para um outro ingrediente, vão mudando até e ir ajustando. Que tem algum alimento, alguma coisa que a pessoa não vai gostar do paladar. Não quer dizer que é obrigado a comer de tudo. Nós temos uma variedade muito grande, né? Principalmente no nosso país, nós temos uma variedade muito grande de alimentos. Então a gente pode ir testando e descobrindo o que gosta. É incrível, até o próprio abacate, né? O abacate eu só conhecia ele de uma forma doce, uma vitamina de abacate. E depois que eu conheci ele salgado como guacamole, eu disse, gente, que delícia. E depois que eu aceitei ele assim, agora eu consigo bater o abacate com a manga e eu acho delícia também. Mas eu tive que aceitar ele primeiro salgado, para depois eu ir provando ele do jeito que tradicionalmente no Brasil se conhece mais, né? O abacate é muito bom, né? Um óleo fantástico para a Muito, vida. né? E é assim mesmo, experimentando, né? Tem gente que, por exemplo, o abacate, ele não combina com açúcar. Né? Ele combina com outras frutas e combina com o salgado. Né? Acho que é o único país do mundo que come abacate com açúcar aqui no Brasil. Né? Ainda põe um leite junto, Uhum. fermenta Não tudo. combina, você fala em termos de nutrientes? É porque gera fermentação. O nosso organismo, ele funciona, ele precisa estar alcalino. Né? Então tem um pH 7, que é o pH neutro, acima de 7 é ácido, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é alcalino. O pH do nosso sangue precisa estar entre 7,36 a 7,45. Precisa estar alcalino. Isso para Pra ter manter saúde. uma saúde. Nosso organismo precisa sempre estar alcalino. Quando ele acidifica por qualquer motivo, abre as portas para as doenças. Por quê? Uma doença não pode aproximar. É impossível qualquer doença surgir ou permanecer no organismo que esteja alcalino. Então, a missão da nossa vida é manter nosso organismo alcalino. Uma coisa simples: se eu misturar um abacate com açúcar e leite, eu gero acidez dentro do meu organismo. Agora, quando eu misturo ele com uma salada, ou bato com uma banana, ou com uma manga, ou uma fruta, eu não gero acidez e vai permanecer alcalino. Bate aqui, Cláudia. nós aprendemos e estamos usando assim. Bate o abacate com a manga, Fica bate ótimo. É. E esse estudo de acidez é um estudo da ortomolecular? Quem que estuda isso, essa parte? A base principal é ortomolecular. Mas tem várias aulas. Quando a gente estuda fisiologia, né, vai estudando como funciona o intestino, como funciona o nosso organismo, na ortomolecular tem uma base muito boa, porque algumas combinações vão gerar acidez no nosso organismo. E a base da nossa saúde é o intestino. Então, se o intestino estiver ácido, ou acidificar por algum motivo, gerar uma fermentação, abre as portas para as doenças. Se ele estiver alcalino, não gerar fermentação, vai gerar uma microbiota intestinal equilibrada, que não gera doença. Se acidificar, gera uma disbiose, que é um desequilíbrio da flora intestinal, e isso abre as portas para as doenças. Interessante. Então, quando nós geramos uma fermentação pelo que nós comemos, vai gerar um organismo ácido. E essa acidez abre a porta para todas as doenças. Todas as doenças começam no intestino. Todas. Você falou até em depressão. A depressão, você ficou curado a partir da mudança alimentar? Olha, Marcos? através da neurociência, quando a gente começa a estudar os hormônios e algumas coisas, é fantástico. A serotonina é hormônio antidepressão. Então, quem produz boa serotonina não fica deprimido.
ele pode passar por momentos, né? Por uma perda pode gerar um momento. A pessoa estando ou não equilibrada pode gerar um momento. Agora, o permanecer depende do organismo estar equilibrado ou não. Então, a pessoa que, no intestino, 80%, 90% da serotonina é produzida no intestino. Então, até aí tranquilo. Se estiver alcalino, 90% intestino. Agora, se gerar uma acidez no intestino, vai produzir 90% menos serotonina. Então, imagina uma pessoa com 90% menos serotonina. Não vai gerar depressão e vai gerar outros problemas. Então, ou seja, se a gente manter o organismo equilibrado, se o intestino está equilibrado, está produzindo 90% de serotonina. Então, ou seja, se 90% é produzido no intestino, eu tenho que manter meu intestino alcalino para que produza a quantidade para eu estar equilibrado também emocionalmente. E de uma forma assim bem prática, manter o intestino alcalino equilibrado. Como seria assim o É só mistura de alimentos ou tem alguma coisa? O principal, vamos dizer assim, que o principal seja a alimentação, porque é o combustível para a máquina. A alimentação, mas outra coisa que mantém o organismo alcalino. A falta de sono gera acidez. Ou não dormir bem, dormir tarde. O ideal é que a gente vá dormir até as 22 horas. De 18 às 22 horas, nosso cérebro está prontinho para relaxar e para dormir. Então, ou seja, até as 22 horas. Não se deve deitar após as 22 horas. Então, esse é um fator também para manter o equilíbrio. Outro fator é exercício físico, né? Exercício físico também, a falta de exercício físico entorpece a mente e gera acidez. Então, exercício físico nem precisa fazer todo dia. Né? 6 vezes por semana está excelente. Né? Fazer exercício 6 vezes por semana. Ele é bonzinho, né? Na palavra, só que aí na prática, quando você vai contar. Aí vai manter o organismo alcalino. Quem faz exercício mas fica bem, não fica? Já viu alguém fazendo exercício de mau humor? Não fica, fica bem humorado. Né? A água é outro fator primordial. 74% do nosso cérebro é água. Então, assim, nós precisamos ingerir água. Então, essa água faz muita diferença. Eu tenho que manter a homeostase no organismo, ou seja, o equilíbrio. E é 74% água, de uma forma geral. E a cada 6 minutos, os rins filtram o sangue do corpo inteiro. Para fazer essa filtragem bem feita, é necessário água. Se a gente não ingere água de acordo na quantidade devida, ele tem que manter os 70%. Então acaba não eliminando o excesso de sais minerais, as toxinas, e isso fica circulando no nosso organismo, que vai gerar acidez também. De quanto em quanto tempo ele faz essa... A cada 6 minutos. 6 minutos. O que uma máquina demora de 6 a 8 horas, o rim faz em 6 minutos. Então é melhor aproveitar os rins, né? Que é de graça. É isso aí, gente. Ouvindo, ó, bebe água, hein? Hoje sua vida é voltada para a escola de alimentação saudável, Sim, né? já há 9 anos, né, que nós estamos lá. Em Belo Horizonte tinha um consultório, atendia outros lugares, dava aulas, tinha outros trabalhos. Mas aí, há 9 anos atrás, eu vim para cá em agosto de 2016, e em janeiro de 2017 eu comecei o trabalho efetivo como diretor da escola. Então, eu estou diretor da escola por esse tempo, e fazendo esse trabalho de ajudar pessoas. Então, a gente está fazendo um trabalho de ajuste na escola e aperfeiçoando, né? Estudando cada dia mais para poder ajudar as pessoas que ali vão. E são cursos diários, é um treinamento Como constante? funciona a clínica? Como é que é? Olha, nós fazemos um programa de desintoxicação. Então, a pessoa chega lá no domingo e fica até o domingo seguinte, uma semana inteira, uma imersão. Então, ele passa por uma consulta, nessa consulta é feita a anamnese, e depois é feito prescritas as terapias que ele vai fazer durante a semana. Durante a semana vai ter aula de fisiologia, aula de anatomia, aulas de nutrição teórica e prática. Nós temos aulas de gastronomia fantástica, a gente cozinha e experimenta o que a gente faz. Tem todas as terapias natural, então uma imersão completa. E é fantástico, ninguém sai como chegou. Sempre há uma mudança e sempre mudanças positivas, né? Esse é o programa de uma semana que a gente faz uma vez por mês. E nós temos também o curso de chefe de cozinha vegetariana. A pessoa chega lá, passa uma semana inteira só cozinhando e aprendendo como fazer as bases, né, para cozinhar. Né? E alguns trabalhos, cursos de culinária, né? A gente atende a pessoa para receber o final de semana, para fazer como se fosse um start para um detox. Né? Então, chega sexta-feira e passa o sábado e o domingo, então ele tem algumas aulas, um início, né, do processo. Então, vários trabalhos a gente faz, recebe pessoas lá sempre. E a porta das escolas estão sempre abertas para receber pessoas e ajudar nesse processo aí. Que incrível, que legal. E aonde que fica? Fica em Taquara, Duque de Caxias. O lugar chama Parque Natural Municipal da Taquara. É uma reserva de preservação, a Mata Atlântica, que não pode desmatar, então seja um ambiente definitivo, dentro de uma mata. Nós estamos dentro do Rio de Janeiro,
Mas a sensação quando chega na escola é que a gente está a quilômetros da cidade. É muito bom. Ar puro, cachoeira, pássaros, mico-leão dourado. É a natureza fantástica. Uau, deu vontade de conhecer, Cláudia. Eu já conheci. Quando for, me convida que eu vou de novo. E vocês também que estão aí assistindo, todos nós precisamos cuidar da nossa saúde, porque quem quer viver, né, precisa ter uma qualidade de vida saudável. E esse podcast aqui é de muito aprendizado, né, muitas coisas simples e essencial, né, para a nossa vida. E na escola, assim, recebendo pessoas sempre, teve algum caso que emocionou, algum caso assim que, mesmo você sabendo que com alimentação saudável, com exercício, que nós podemos ter um retorno muito positivo, alguma coisa que surpreendeu? Teve um caso, tem vários, né? Mas pedi só Então um conte, caso, vou contar não, conte um. alguns. É uma senhora que chegou no carro, a gente não a conhecia, falou que ela tinha dificuldade de locomoção. Ela estava locomovia com a cadeira de rodas. Ela demorou mais de 20 minutos para sair do carro. Alguém levou para o carro e nós fomos cuidando. No domingo, na segunda, na terça. Na quarta-feira de manhã, levaram, como sempre, com a cadeira até na porta. Falou, não, para aí. Parou na porta da entrada da sala de aula e falou assim, espera um pouquinho. Desceu e entrou na sala de aula andando. Nossa. 4 dias desintoxicando. Isso foi muito marcante, né? Para nós foi muito marcante isso aí. Tinha uma outra senhora que ia fazer uma cirurgia de intestino, que ela estava com prisão de ventre já há muito tempo, e já estava feito pré-operatório, já estava pronto para fazer cirurgia. E sempre, foi na quarta-feira, também ela chegou gritando, feliz da vida, porque o intestino estava funcionando já sozinho, sem nada, e ela ficava de 15 a 20 dias sem que o intestino funcionasse. Caso de câncer que foi curado, e muitas coisas maravilhosas têm acontecido. Mas eu falei, então quer dizer que vocês fazem isso na escola? Não, nós não fazemos. Nós ensinamos como fazer. E cada corpo reage, né? E uma coisa interessante, tudo que nós ensinamos lá é ciência pura, mas é baseado exclusivamente no remédio que Deus deixou em 8 doses. E se a gente tomar esse remédio 8 doses todos os dias, 9 em 10 doenças são curadas sem efeito colateral nenhum. E você são? É isso que eu ia perguntar. Juntas, eu ia perguntar a mesma coisa. Essas 8 doses. As 8 doses, vamos falar da primeira dose. Não vou falar em ordem certinha, mas vamos lá. Água. Então tem que tomar pelo menos 2 litros de água ao dia, fora dos horários das refeições, para que o organismo consiga se manter limpo. Água. Eu preciso dormir bem, que é o descanso, né? Deitar até as 22 horas, levantar até as 8 horas da manhã, ter boas noites de sono. Eu preciso também fazer exercícios físicos, pelo menos 6 vezes por semana está bom, é uma quantidade boa. Eu preciso me abster de tudo que faz mal e usar o que é bom moderadamente. Porque mesmo uma coisa que é boa, para alguns, pode fazer mal para o outro. Então, quando eu percebi que faz mal para mim, eu preciso tirar da minha vida. Então, ou seja, abster de tudo que é ruim e usar o que é bom moderadamente. Tomar luz do sol. No país tropical que nós estamos é fantástico, né? Nós temos uma substância na nossa hipoderme que é o 7-deidrocolesterol, que é um hormônio. Quando o sol incide sobre a pele, gera calor e o 7-deidrocolesterol se transforma na vitamina D3 e cai na corrente sanguínea. Então nós precisamos tomar sol. Para quem tem pele clarinha, de 15 a 20 minutos, e quem tem pele mais escura, aí de 30 a 40 minutos. E de preferência no sol do meio-dia, é o topo. Mas é um tempo pequeno de tomar luz solar. É muito importante para a vida isso aí. E um ponto muito importante também, confiança em Deus. A ciência tem coisas fantásticas para nos ajudar, e tem muitas mesmo, mas o único que pode curar de verdade, que faz os milagres, é Deus. Mas quando nós fazemos a nossa parte, nós podemos descansar que a parte dele ele faz, sempre. Então, se eu bebo água, faço exercício, alimento bem, abstenho do que faz mal e usando o que é bom moderadamente, né? Que quem come o que é bom também no desespero acaba gerando problemas, né? Tomando água, dormindo bem, fazendo todas essas coisas, não tem como dar errado. E lá na escola, por exemplo, nessa imersão, também tem atividades físicas programadas? Todos os dias. Nós temos uma rotina bem interessante, né? Que acorda cedinho, recebe um copo de uma água desintoxicante fantástica. Depois nós temos durante a semana, todo o período da manhã, o primeiro momento da manhã, nós vamos trabalhar o emocional. Depois desse período, nós já vamos para o exercício físico. Então todo mundo vai fazer exercício, faz um alongamento, começa com os exercícios.
E vai depois para as aulas, para as terapias. É um dia inteiro de atividades. Não tem tempo para outra coisa. Aprender a cozinhar, né? Porque Aprender o a cozinhar. interessante, que eu achei super diferente e válido, que você não vai ser só cuidado, né? Porque às vezes você está ali, você recebe e você não sabe a origem. Mas aprender e ver como foi feito faz Sim. com que a pessoa é um recomeço, né? Aprender a viver para quando voltar para casa poder continuar. A ortomolecular tem uma vantagem. Talvez para alguns desvantagem. Nós temos pode ter o paciente no máximo por 6 meses. Depois de 6 meses vira amigo. Que legal. Não tem o motivo de ser mais. Porque se ele praticar o que aprende, não tem mais problemas. E acontece, Marcos, por exemplo, da pessoa dizer, mas eu não gosto de cozinhar, não quero aprender a cozinhar. E aí, como é que faz? Olha, na realidade eu digo assim, que a gente não cozinha para aprender. A gente não cozinha para gostar, a gente cozinha até gostar. Assim, e é fácil. Quando a gente aprende aqui na cozinha, na escola, eu procurei me aperfeiçoar em algumas coisas para tornar a cozinha simples. Sem muito malabarismo, sem muitas frescuras, coisas simples, vai ao ponto. Eu recebi lá um senhor, até um pastor, ele tem 3 filhas e a esposa. Ou seja, 4 mulheres em casa. Então ele não chegava na cozinha. Eu acho que ele era o único filho, tinha irmãs, então ele nunca foi para a cozinha. Então, quando ele passou na escola, quando ele voltou do detox, ele foi para casa e foi apresentar pratos para a esposa e para as filhas. Que legal. Que é tão simples. Para você ter uma ideia, nós fazemos um bolo em menos de 5 minutos. O bolo pronto, para servir. Que é bom, né? Então é prático, né? Para a vida de correria que a gente vive hoje, quanto mais prático, melhor. Né? E aprende comidas cruas. Porque tem gente que pensa que comida crua é alface, tomate e cenoura, né? Não é? Nós podemos fazer doces crus, nós fazemos bolos crus, fazemos festas, música, né? Festas, e fica com aparência bonita e com sabor maravilhoso. Bacana, né? É muito interessante. Marcos, o que você diria então hoje para a pessoa que muitas vezes, né, tentou 500 dietas, né, já começou várias vezes e não conseguiu manter o peso, ou às vezes emagrece, depois engorda, fica naquele, né, que chama efeito sanfona. O que você diria para essas pessoas? Olha, eu diria que o que vai funcionar é a mudança do estilo de vida. E se você quer ter um estilo de vida fantástico, aprender detalhe por detalhe, você não pode deixar de ir para o Evisa, né? Vai passar uma semana com a gente. Mas a base é mudar o estilo de vida. Porque as dietas, elas focam na alimentação. Então a alimentação é muito importante, mas não é só. É o estilo de vida. Tem que incluir o sono, porque, por exemplo, nós temos a grelina e a leptina, são 2 hormônios. A grelina, vamos imaginar, falar bem tranquilamente assim, que manda comer. A leptina para parar de comer. E esse hormônio é regulado durante o sono. Então, alguém que não dorme bem, ele vai estar com a grelina alta, ou seja, vai querer comer o tempo todo. Apenas porque não dormiu bem. Então, o sono já vai ajudar a equilibrar esses hormônios, que ele vai ficar mais tranquilo em questão da alimentação. Quando faz exercício físico, também ajuda nesse processo. Então, às vezes a pessoa acha que está com fome, mas não é fome, é só sede. Bebe água, já resolve o problema também. É claro que não vai viver de água, né? Fazendo as 3 refeições normais. Em questão da alimentação, tem um processo. Hoje, as pessoas mandam comer 6 vezes ao dia. Só que isso fisiologicamente é impossível. Por quê? Porque cada processo digestivo ele demora de 4 horas e meia a 5 horas. Cada processo digestivo. Então, se cada processo... Isso é fisiologia. Se cada processo digestivo demora 4 horas e meia, como eu posso comer no intervalo menor? E se eu como no intervalo menor, isso vai gerar acidez também. E começa a desequilibrar o organismo. Né? Então, seja, tirar tempo para as refeições. Naquela hora que se sentou para comer, come o que para satisfazer e só vai comer na próxima refeição. O ideal é que o intervalo seja entre 5 e 6 horas. Quantas refeições ao dia? 3 refeições ao dia. E para quem tem vida sedentária, aliás, de uma forma geral, a última refeição precisa ser muito leve. De 6 horas da manhã até o meio-dia, nosso corpo vai consumir uma média de 300 calorias por hora. Do meio-dia às 18, passa a consumir uma média de 150 calorias por hora. E de 18 horas até 6 horas da manhã, ele vai consumir 50 calorias por hora. Então, uma redução de consumo calórico de 6 vezes em relação ao período da manhã. Então, de manhã, horário de uma excelente refeição, o almoço balanceado e o jantar, quanto mais leve, melhor. Muito bacana. Muito incrível. Agora nós vamos para um quadro que é pode ou não pode? Aí você pode responder pode ou não pode. Se quiser complementar, também complementa. Pode mandar a pergunta, Cláudia. E
Você já percebeu, já aconteceu, por exemplo, como acontece, a gente ouve falar, né? Em spa, que a pessoa vai para o spa e depois faz, como fala? Contrabando de comida. Você já soube disso lá Pode ou não pode fazer pode isso ou não lá? pode fazer isso? Poder pode, mas vai se boicotar, né? Não vai funcionar, né? Na escola onde eu achei aquela parte superior dos pacotinhos de biscoito, né? Aham. Achei um jogado no pátio lá, alguém vacilou. É um boicote, né? Porque não adianta o processo. Então, ou seja, no ideal é melhor não boicotar, né? Ele está pagando para fazer uma mudança e está se boicotando, né? Não vai funcionar. Mas o problema é que depois sai e fala assim, aquele spa não é bom, né? Não, mas eu confesso que realmente dá um medo. Quando eu fui, né? Eu vou falar da minha experiência. Eu falei, será que eu vou passar fome? Será que eu consigo ficar numa dieta? 5 horas sem comer, né? Será que eu disse, vou levar um pacote de biscoito creme caqui. Aí eu disse, porque eu não vou passar fome. E levei. E eu não precisei abrir. Ele foi e voltou. Porque eu não precisei. Você não sente fome. Você é muito bem cuidado. Você está numa aula e de repente chega alguém com um suco maravilhoso para você. E depois você sabe que aquele suco não tem açúcar. É tudo natural. Você está dormindo e alguém acorda você com aquela água cítrica. Né? Eu digo, gente, eu quero morar aqui. Quando eu voltei para casa, e hoje, eu tive que... até melhor ainda, porque nós tiramos o suco dos 2 primeiros dias. A gente já começa com a fruta. Porque, baseado em estudos, normalmente a gente fazia o suco para acelerar o processo de desintoxicação. Mas, ao aprofundar os estudos, a gente sabe que o suco tirou a fibra e concentra muita frutose. Então, ou seja, embora seja um período curto, a gente hoje já está começando com a fruta. Então, o primeiro dia de jejum de fruta, almoço de fruta, jantar de fruta. Que delícia! Está mais fácil ainda. E à noite tem banquete. Tem banquete, sempre. Toda noite tem banquete. E é sempre surpresas maravilhosas. E gostosas, que é o mais importante, né? Sim. Porque é aquilo que a gente falou, a dieta, a pessoa fica, né, comendo torrada, às vezes detesta torrada conheço pessoas que têm horror de torrada com requeijão, porque só aquilo que podia comer na dieta. E o problema da dieta é que nós não conseguimos viver a vida fazendo dieta. Exatamente. Então, quando a gente faz uma reeducação no estilo de vida, é definitivo, é para a vida. Então, trabalha a neuroplasticidade fazendo uma reeducação. Então, ou seja, agora eu estou adquirindo um novo estilo de vida. Dieta não funciona. Eu posso falar isso de carteirinha, porque eu já fiz muitas. E dieta é algo que tem um prazo. É um prazo. Vou fazer tortura, né? E depois você volta tudo. E reeducação é justamente isso. Estou dando novos passos, estou me reeducando, estou vivendo diferente. Exatamente. Exatamente, uma nova forma de vida. A dieta tem a ideia assim, né, de vou perder peso muitas vezes para poder depois voltar a comer o que eu gosto, né? Eu já recebi no consultório pessoas assim, eu preciso perder 17 centímetros porque eu tenho um desfile tal dia. Ou tem um casamento para ir, o vestido tem que entrar. Né? Mas no casamento ele já engorda metade do que perdeu nos 15 dias, né? Então não resolve, né? E outra pergunta do pode ou não pode? Pode em ocasiões especiais, assim, fazer alguma coisa que está fora do que aprendeu na reeducação? Vamos lá. Poder pode, mas acidifica. Mas o que acontece? Porque hoje tem a teoria do dia do lixinho, né? Afinal de contas, a semana inteira certinho. É o dia da porcaria. Só que tem um problema. Que quando um dia de porcaria, o meu organismo demora 21 dias para se livrar de todo o lixinho. Se eu tenho um dia de porcaria por semana, quando é que meu organismo vai ficar limpo? Nunca. Esse é o problema. Então, gente, tá ouvindo aí, né? Poder pode, mas acidifica. E você é livre, então são suas escolhas. Você escolhe o quê, Cláudia? Eu escolho saúde. Eu também. Alcalina é saúde. Acidificou já era doença. E só assim, uma dúvida que ficou, por exemplo, atividade física. Precisa ser aeróbica, anaeróbica para ganhar massa? Ou assim, varia? O ideal é juntar aeróbio com anaeróbio, ou seja, fazer uma corridinha, uma bicicleta, uma natação, tudo é anaeróbio, um cardio. Agora, o anaeróbio, principalmente depois que se passa dos 40, não é problema da maioria, né? Mas já é o meu. Então, passou dos 40, tem que fazer musculação pelo menos 2 vezes por semana. Porque a gente começa a perder muita massa magra. Então, é bom fazer o exercício para manter a massa magra. O exercício é fundamental para a vida, né?
Temos que gostar do exercício, né, Não, Cláudia? ou Eu já então- estou gostando. Ou então fazer como o Marcos falou, fazer até É, gostar. não faça exercício para gostar, faça até gostar, né? Essa eu Ô, Marcos, gostei, eu aderi. o que você diria para as pessoas que dizem que estão acima do peso, mas são pessoas saudáveis? Estão acima do peso, mas são saudáveis. Quando está acima, nós começamos a gerar problema para todas as nossas articulações, né? Nossas articulações não foi para sustentar excesso de peso. Então, o ideal é não fazer o regime, fazer uma reeducação. Porque quando nós fazemos a reeducação, o nosso corpo vai ter o peso que nós precisamos. Nem mais, nem menos. Então, fez a reeducação, ele vai ter o peso que precisa. Então, não. Porque está acima, normalmente vai sobrecarregar a articulação. Os pés, a articulação do joelho, do quadril, vai sobrecarregar tudo. Então, o ideal é manter o peso ideal, mas não com maluquices, né, vamos dizer assim. Fazendo uma reeducação do estilo de vida. Que eu fazendo uma reeducação, e não tem como também eu estar com sobrepeso hoje, amanhã, a pessoa, por exemplo, demora 20, 30 anos para gerar um sobrepeso, ou até uma obesidade. Aí fala assim, tem um mês que eu estou fazendo dieta e eu não mudei ainda, né? Mas não é assim. Quando eu faço uma reeducação, dá para eliminar até 4 quilos ao mês, sem fazer regime. Mas no limite do organismo, isso fazendo exercício, que a única coisa que gera débito é exercício, é regular a alimentação e fazer exercício. Então é muito importante no processo, né? E para a saúde, mesmo que ele ache que não está fazendo mal, mas o sobrepeso sempre vai causar algum dano. Principalmente a gordura localizada do abdômen pode gerar a síndrome metabólica, né, que são doenças sérias. Então o melhor é manter o peso, mas sem neura, né? Então começar a mudar o estilo de vida, fazendo exercício, dormindo bem, bebendo água, então é um processo que vai ser natural. Fazendo isso natural. O nosso corpo é todo preparado. O Criador fez assim. Ele tem um processo de autocura dentro dele, quando nós damos condições. E qual é a condição? Mantê-lo alcalino. Ele vai se regenerando sozinho. Maravilha. Agora, olhando para aquela câmera, deixe uma mensagem de saúde, fale sobre o Evisa, né, que é uma semana que a pessoa pode passar lá para aprender essa reeducação. O que você sentir, fale agora ali. Olha, eu convido vocês a ter saúde. Ter saúde hoje uma diversidade de coisas em relação às pessoas. O ter saúde, ter saúde. Mas ter saúde quando eu manter meu estilo de vida equilibrado, eu vou ter saúde física, emocional e espiritual. Nossa saúde baseia nos 3 pilares: física, emocional e espiritual. Quando o nosso organismo está ácido, nós não temos como equilibrar esses 3 pilares. Então eu preciso equilibrar esses pilares mantendo o meu intestino alcalino. Talvez a principal mensagem que eu diria para você hoje: mantenha o seu intestino alcalino. E o Evisa, nós estamos lá para ajudar você. Se você quiser aprender profundamente todas essas coisas que nós falamos parcialmente, né, não tem tempo para falar de tudo, nós estamos lá para poder ajudá-lo, para recebê-lo com muito carinho. Todo mês, uma vez por mês, nós abrimos durante uma semana para ajudar as pessoas a desenvolver ou a readquirir um estilo de vida saudável, para ter saúde, né? Manter o organismo alcalino, porque é impossível qualquer doença surgir ou permanecer no organismo que esteja alcalino. Que maravilha, gente. E vai estar embaixo o @, o Instagram, as redes sociais do Evisa, para vocês que... como eu vou conseguir? Então, nós vamos deixar embaixo desse vídeo. Então, é só clicar e vocês já vão para a página do Evisa para ter mais informações, assim como nós também, que já queremos ir também. Com certeza. E nós queremos agora, Marcos, agradecer muito a você por esse essa, momento, né? Essa aula, que assim foi uma entrevista e um bate-papo e ao mesmo tempo uma aula, né? Porque nós precisamos sempre aprender, porque nós temos que decidir hoje, né? Hoje. E eu que agradeço pelo convite, muito obrigado. O meu sonho, né, hoje já virando meta, é quanto mais pessoas conhecerem esse método tão simples, parece simples, mas na realidade o único que funciona, é a mudança do estilo de vida. Muito obrigado por essa oportunidade. Quanto mais pessoas souberem, melhor, e quantas pessoas começarem a fazer e mudar o estilo de vida, melhor ainda. Não tem dinheiro que pague isso, né? Eu trabalho sempre estudando e trabalhando para levar saúde, para que as pessoas tenham saúde. É o meu sonho, né? E estamos trabalhando no sonho para que ele possa cada dia crescer mais e fazer com que as pessoas tenham saúde. Que bom. E ele nos transmite uma paz, né? A pessoa cuida de si e ela transborda. E eu costumo falar assim nas terapias
que é muito importante o amor próprio, cuidar de si, porque a gente se enche e a gente transborda. E é o que eu estou sentindo aqui. Né? Ele cuida da saúde dele e transborda para os outros. Um brinde com água Com água. Boa água. saudável, um dos 8 remédios aí, ó. Eu falo assim, falar que 8 remédios não está errado, tá certo. Mas hoje eu digo, para ficar mais fácil para mim, é um remédio em 8 doses. E esse remédio só funciona se tomar as 8 doses. As 8 doses. Parabéns. Funciona completamente, é claro, né? Se toma uma, já começa a funcionar, mas quando toma as 8, aí é definitivo. Maravilha. Maravilha. Muito obrigada. Obrigada.